Olá! Se você quer conhecer uma das maiores armadilhas para quem está começando a empreender, vem comigo! Hoje o vídeo é sobre o viés da sobrevivência. Eu me chamo Gabriel e daqui da Empreender do Zero. A gente vai falar sobre esse viés, ou seja, essa tendência, essa contaminação na coleta de dados que vem a partir da sobrevivência de alguns indivíduos a um processo. Vamos primeiro aqui à definição, para a gente poder ter uma ideia técnica do que é esse viés. Bom, vou colocar aqui na tela certinho o texto da definição, mas é um processo de erro lógico que a gente tem quando a gente considera os dados somente dos sobreviventes de algum processo e ignoramos os que foram eliminados nesse processo. Ou seja, a gente monta uma base de dados parcial, somente com alguns indivíduos de um processo e acaba ignorando informações vitais sobre ele. Vamos começar aqui com o primeiro exemplo, o exemplo mais clássico de todos, que é o exemplo dos caças aliados da Segunda Guerra Mundial. Vou colocar aqui na tela a imagem do caça, e essa imagem que vocês estão vendo agora são as posições onde os caças aliados levaram tiros na Segunda Guerra Mundial. Dá para ver que tem uma predominância em algumas áreas e em outras está praticamente vazio. E os engenheiros tinham que decidir apenas alguns lugares para reforçar a fuselagem. Eles não podiam reforçar o avião inteiro. Então, pare e pense um pouquinho. Aonde você reforçaria baseado nesses dados? Bom, se você pensou nas asas, onde ele levou mais tiros, nas asas superiores, nas asas inferiores, essa é talvez a resposta errada. Porque tem uma coisa que a gente está esquecendo, o viés do sobrevivente. Os aviões que tiveram seus dados coletados foram apenas os que sobreviveram aos tiros inimigos. Então, será que isso não significa que de repente essas áreas podem levar tiro? Será que essas não são as partes vitais do avião? Será que de repente não ter restado nenhum avião com tiros no cockpit ou com tiros no motor não significa que essas sejam as áreas de mais perigo, as áreas mais vulneráveis que devem ser reforçadas? Esse é o exemplo clássico do viés da sobrevivência. Eu vou dar aqui para vocês mais um exemplo do viés da sobrevivência agora no ambiente escolar, que tem muita gente aí que está mais acostumado, que já viu, conheço colégios que fazem isso, inclusive. Se você tem uma turma de ensino médio, primeiro ano, a nota é tal, a média das notas é tal. Segundo ano, é um pouquinho maior, terceiro um pouquinho maior. O que está acontecendo? Os alunos estão estudando com mais afinco? É o vestibular que está chegando? Será que melhorou a qualidade de ensino da escola ao longo dos anos? Ou será que a escola está expulsando os alunos com as piores notas, dessa maneira ficam só os melhores no terceiro ano, assim fazendo uma média maior no final das contas? Mais um exemplo do viés da sobrevivência. O viés da sobrevivência, se vocês pegaram a essência, é estudar os dados a partir dos sobreviventes, a partir dos melhores, e ignorar aqueles que não sobreviveram, aqueles que não passaram em um processo. Isso vai levar você a conclusões errôneas, a conclusões erradas, falaciosas, porque você está considerando apenas quem fez alguma coisa, quem fez uma determinada série de coisas e atingiu o sucesso. Porém, pode ser que outras pessoas tenham feito exatamente aquelas mesmas coisas e tenham atingido o fracasso. E de repente, a diferença entre o sucesso e o fracasso não foi capturado estudando só os sobreviventes. Deu para pegar a ideia? Eu vou contar uma historinha aqui que o próprio Buffett conta para ilustrar esse viés da sobrevivência no mundo dos negócios e vocês começarem a entender quais são os perigos e a armadilha desse tipo de pensamento no mundo do empreendedorismo. Vamos lá. Imagina que começa um jogo nos Estados Unidos. Todo dia de manhã você joga uma moedinha e se você acertar o resultado da moedinha, você ganha o dinheiro de todo mundo que perdeu. Então, no primeiro dia você vai apostar R$1, $1, aliás. Se você acertar, você ganha $1. Se você errar, você perdeu o seu dinheiro. No segundo dia, você vai ter $2. Você vai apostar os $2 contra todo mundo que venceu da rodada anterior. Então, no segundo dia, você aposta 2 para ganhar mais 2, 4. No terceiro dia, você aposta 4 para ganhar mais 4 e ficar com 8 e por aí vai. Então, a gente imagina que 225 milhões de americanos vão entrar nesse jogo. Todo dia de manhã, eles vão tentar adivinhar a moedinha. É muita gente. Então, estatisticamente, no final de 10 dias, você vai ter aproximadamente 220 mil pessoas que acertaram 10 jogadas seguidas. Parece impossível acertar 10 vezes o resultado de uma moeda seguida, né? Mas, como a nossa amostra é muito grande, de 225 milhões,
aproximadamente 220 mil vão ter acertado 10 vezes seguidas. Essas pessoas vão começar a ficar animadas e vão começar a se gabar nas festas, nos eventos sociais, como eles têm habilidades, como eles sabem prever a moeda, como eles são os bonzões. Beleza, vamos seguir o nosso exemplo. 10 dias depois, nós vamos ter aproximadamente, pelos cálculos da estatística, 215 pessoas que acertaram 20 vezes seguidas o resultado de uma moeda. De novo, parece muito impossível, mas como a gente começou com 225 milhões de pessoas e foi eliminando quem foi errando, só sobraram pessoas que acertaram 20 vezes seguidas ao final de 20 dias. E essas pessoas vão ter transformado $1 em um pouco mais de $1 milhão. E a história de Buffett diz que essas pessoas vão começar a ficar bem animadas. Vão começar a escrever livros, como eu transformei $1 em mais de $1 milhão. Vão começar a dar seminários, vão começar a dar entrevistas e espalhar o seu conhecimento por aí. E quando eles forem confrontados por céticos, provavelmente vão responder: se é impossível, como é que tem 215 de nós? Como é que 215 pessoas conseguiram acertar 20 vezes o resultado da moeda? Como é que é impossível se a gente conseguiu? Tá começando a captar aonde a gente está chegando? A grande sacada dessa história é que se a gente pegasse 225 milhões de orangotangos, a gente ia ter exatamente o mesmo resultado. 215 orangotangos egocêntricos ao final de 20 dias. Então é exatamente esse o perigo, a armadilha do viés da sobrevivência no mundo do empreendedor. Vamos trazer aqui alguns exemplos práticos para o dia a dia. Primeiro, vem, obviamente, de você estudar apenas a biografia de pessoas de sucesso. Você vai lá, vai pegar os bambambãs do mercado, as empresas boladonas e vai estudar a biografia, vai estudar tudo que eles fizeram. Beleza, tem muita coisa para tirar? Tem. Eu faço isso? Faço. Porém, é importante. Tente se ater ao que eles fizeram, tenta analisar o que eles fizeram e ver se vai funcionar para você. Você tem que tentar descobrir se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente era a escolha certa. Porque como no nosso exemplo das moedas, tem muita gente tentando ficar rica. E tem gente que pode ter chegado lá por sorte. Pode ter gente que sabia o que estava fazendo, mas vez ou outra deu sorte. E você vai emular o resultado daquela pessoa, você vai emular o que ela fez, aliás, e pode ser que você se ferre, porque você não teve a sorte. Então, assim, é importante você estar atento a essas coisas. É importante você ler a biografia das pessoas com um certo ceticismo. Além de que, os vencedores podem muito bem mudar a sua história. Ele pode muito bem omitir algumas partes, mudar uma ou outra. Então, tem que tomar cuidado. O viés da sobrevivência está presente, muito, muito presente nesse mundo. A gente tende a estudar só os boladões e esquece das pessoas que ficaram pelo meio do caminho para a gente poder descobrir qual é a diferença entre o bambambam e quem está no meio do caminho. Exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, tudo mais, essa galera toda largou a faculdade e ficou milionária. Todo mundo que larga a faculdade é milionário? Não. A gente tem que descobrir qual é a diferença entre eles e os outros. O que eles fizeram de diferente. Entendeu? Tem mais um exemplo aqui que eu separei que eu achei bem interessante, que muita gente que trabalha aí no mercado dos afiliados está tentando sobreviver no empreendimento digital já deve ter caído nessa, já me passaram uma dessas também. Aquelas famosas postagens prontas do Facebook, que sei lá quem fez, conseguiu trocentas vendas e ficou milionário, e você posta e não dá em nada. Será que isso é o viés da sobrevivência? Será que de repente aquela pessoa tinha um Facebook propenso para isso? Será que ela tinha os contatos? Será que ela tinha um canal que ela colocou que era focado naquele assunto e funcionou? Eu já passei por isso, já fiz muita postagem pronta que não deu em nada. Então tá aí mais um exemplo do viés da sobrevivência para vocês. O último exemplo que eu separei aqui é a questão de trabalhar no que ama. Eu separei esse porque esse é um tema que me dói particularmente. A gente escuta muito, trabalhe no que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar um dia na sua vida e você vai ficar rico fazendo isso porque você não vai ficar bolado. Eu particularmente já desisti de tentar achar um hobby que fosse lucrativo ou um hobby que quando foi transformado numa empresa continuou sendo divertido. Pode ser um exemplo do viés da sobrevivência sim, porque tem sempre aquele exemplo, sei lá quem amava fazer isso, fez com paixão, deu certo e ficou bilhardário. Mas será que é para todo mundo? Será que uma pessoa que gosta de um nicho muito específico consegue vender aquilo para milhões de pessoas e ficar muito rico? Eu não sei. Não sei vocês, mas eu cansei de procurar o meu hobby, que é super divertido, que você ama fazer todos os dias, que não tem nenhum dia que é ruim e vai ficar rico, milionário, porque todo mundo vai enxergar isso através do seu trabalho. Eu hoje em dia acredito que você tem que oferecer um serviço de qualidade, eficiência e barato para você conseguir realmente fazer o dinheiro. Claro, é importante você gostar do seu dia a dia. Eu já contei aqui no canal da minha experiência com bombons, que por mais que vendessem eu queria então eu desisti de fazer
os bombons, porque não era uma coisa que me agradava especificamente. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Leia as biografias com ceticismo, analise os dados com ceticismo, tenta sempre perceber o que está acontecendo ali. Faça a pergunta, será que tem alguém que não sobreviveu a esse processo? Será que essa amostra realmente é uma amostra de todo mundo que fez tal coisa e deu aquele resultado? Talvez seja interessante, se tal empresa fez tal jogada, você vê outras empresas que fizeram essa jogada e que de repente deram certo, ou não. Entendeu? Você tem que avaliar. Tem vários. Ataca no Google, viés da sobrevivência, ataca em inglês, o survivorship bias. Vocês vão ver muitos exemplos de fundos e coisas assim que montaram. Essas empresas aqui são ótimas, sobreviveram, dos últimos 15 anos são as melhores. E aí os próximos 4, 5 elas se ferram, entendeu? Porque você selecionou baseado nos sobreviventes de hoje, mas você não levou em conta o que eles fizeram, como eles lidaram com aquelas situações. Talvez se você tivesse tido uma análise de lá de trás, justo, ó, desse grupo de empresas, elas seguiram esses caminhos e sobreviveram aqui. Talvez você tivesse uma ideia muito melhor de quem é confiável, de quem você pode botar o seu dinheiro. Então, galera, mais um vídeo aqui do Empreender do Zero. Até a próxima!